Apocalipse 3, a partir do verso 14, fala sobre a carta à igreja em Laodiceia. A carta, o anjo que estava ali na igreja de Laodiceia. Ou seja, um lugar rico, um lugar famoso, um lugar onde tinha prosperidade, onde tinha crescimento natural, social, onde as igrejas eram lotadas. Lotadas. E aqui Deus vem desenrolando essa riqueza e vem desenrolando isso dessas pessoas. Vem aqui falando sobre tudo isso, que conhece as obras dessas pessoas. E num dado momento aqui, em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 15, ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, e sei que não és frio nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizeis, dá uma paradinha aqui. Então aqui Deus falou como andava aquela igreja. Uma igreja poderosa. Uma igreja que era referencial para todas as igrejas. Uma igreja onde tinha, como se fosse colocar no dia de hoje, só carrão parado na porta, só gente de luxo, enfim, só pessoas cultas, estudadas, empresários, só pessoas de ramos maravilhosos. Ali tinha de tudo, ali era o ponto central para que servia todas as outras cidades. E essa igreja se gabava disso, e essa igreja se declarava que, sabe, que tinha tudo isso, que não precisava de nada. Daqui a pouco nós vamos ler isso aqui. Não precisamos de nada, que nós temos tudo. Não tinha o Espírito Santo. Tinham tudo naturalmente, tinham tudo exteriormente, tinham tudo normal. O que eles precisavam era tomar uma posição no mundo espiritual. Ou eles tinham que ser quentes, fervorosos no mundo espiritual, guerreiros no mundo espiritual, ou eles tinham que ser frios no mundo espiritual, eles tinham que escolher. Porque se a pessoa estiver fria ali, tem como aquecer. Se a pessoa estiver fria, mas está indo na igreja, está buscando o Senhor, sabe, está tudo ali, não consegue orar, não consegue pedir, mas sabe, está ali, aí tem como haver uma mudança. Mas o morno é aquele que está aqui, faz, está lá, faz, não está, faz, fez, não fez, tanto fez. Para onde que o vento está tocando, está indo, para onde que a maré está indo, não está bom, não vou ficar mais aqui, vou fazer, acontecer. Então esse é o morno. Então ali o Espírito de Deus relatava isso contra aquela igreja, contra aquela nação, contra aquele povo que proclamava Deus. Mas o que aquele povo proclamava? Isso é o que Deus proclamava. Agora nós vemos o que aquela igreja, aquele povo proclamava. É o que o povo de Deus hoje, nesse tempo hoje, numa grande maioria está proclamando. Aqui ó, versículo 17. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Essa era a posição deles. Vamos parar aqui, guarda aí no nada aí. Essa era a posição. Nós estamos ricos, nós estamos bem, a nossa igreja vai de vento em popa, a nossa igreja está lotada, a nossa igreja é isso, os nossos comércios vão bem, oh, Deus é maravilhoso demais para nós somos fiéis ao Senhor. Mas eles não sabiam que no mundo espiritual eles eram os maiores perdedores. No mundo espiritual eles não eram reconhecidos como nada. No mundo espiritual eles não tinham nada. Aqui o relato do Espírito Santo é que era para essa igreja voltar a ser uma igreja espiritual, como foi criada, quando foi criada. Então muitas vezes Deus concede inúmeras coisas e as pessoas, você pode aproveitar daquilo que Deus deu? Sim, com certeza, meu irmão. O que você não pode é esquecer de Deus. O que você não pode é deixar de cumprir seu ministério. O que você não pode é deixar de fazer o que Deus está te pedindo, o que Deus está te mandando. Essa igreja aqui escolhia para quem ia pregar, quem ia lá pregar, não podia ser qualquer um. Qual que era a formação do irmãozinho que ia lá, da irmãzinha que ia lá? Era uma igreja que, sabe, se sentia opulenta e opunha sobre tudo, porque dessa igreja tinha aqueles que eram os políticos naquela época, tinha os que, sabe, eram conselheiros, enfim, tinha tudo. Então, hoje é a mesma coisa. A igreja grande coloca aquela lá dentro.
comanda do jeito que ela quer. Mas elas não sabem o que diz aqui o texto. Porque se soubesse, tinha mudado essa história. A parte C do texto aqui, ó. Vou ler o 17 todo. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Ou seja, nem de Deus. Agora aqui, ó. Contudo, não reconhece, não percebe, não vê que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Essa é a resposta do Espírito Santo para aquela igreja. Essa é a resposta do Espírito Santo para muita gente do segmento evangélico, do segmento do povo de Deus que caminha nessa terra, que estão numa posição acima de todos os outros, estão numa condição acima de todos os outros, mas Deus está no ponto de vomitá-las. Deus está no ponto de destruí-las. Entenda o que eu estou te falando, queridos. Não vamos confundir que aqui tem o mesmo texto que diz que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre. Isso é uma outra visão espiritual. Se eu trouxer isso aqui, se for permissão de Deus, aí que nós vamos ficar mais estreito ainda. Mas vamos nos ater aqui o que Deus diz. Contudo, não reconheces. Está vendo quando as coisas chegam às pessoas, tanto os poderosos como aqueles que serviam aquela igreja, enfim, eram todos bem, eram todos, sabe, bem empregados, porque trabalhavam ali naqueles lugares de especiarias, nos portos, enfim, naquelas empresas, todos eles eram membros dessa congregação, tanto o patrão como o empregado, enfim, era uma maravilha. Só que o Espírito de Deus diz para eles assim, ó, contudo não reconhece que és miserável. Era um povo, à vista de todos, era a bênção, mas as suas orações não passavam do teto da igreja, os seus clamores não chegavam aos céus, as suas buscas não chegavam lá, nada acontecia, nada. Quando viesse o tempo da dificuldade, quando viesse o tempo da solidão, quando viesse o tempo do ataque, quando viesse ali um tempo diferente do tempo que eles tinham, que era um tempo de bonança, era um tempo de fartura, era um tempo de alegria, era um tempo que todos eram bens. Quando viesse esse tempo, eles não conseguiriam vencer, eles são miseráveis, não buscavam, não se lançavam no mundo espiritual. Eu te convido, meu irmão, a caminhar comigo hoje nesse mundo espiritual, amém? Eram dignos de compaixão. Eu fico imaginando o mundo espiritual, os anjos, os demônios, a guerra espiritual, voltada para aquela igreja e olhando para aquela igreja. Ali os anjos guerreando ali a favor daquela igreja, e sabe, o inferno crescendo, porque ela foi toda destruída, meu irmão. Toda. Aí via a miséria espiritual. Digno de compaixão, tinham tudo e não tinham nada. Não tinham nada. A felicidade deles seria uma tristeza mortal, seria uma angústia mortal, seria uma decadência, uma falência daquele lugar. Pobre, cego, ou seja, fraqueza espiritual, eram muito pobres com intimidade com Deus. Muitas vezes a igreja acha que tem um louvor de arrebentar, que está assim com Deus. Que tem uma ação social de arrebentar e está assim com Deus. Tudo que o homem põe a mão, meu irmão, Deus tem que intervir, porque o homem estraga o trem todo. Se a gente não estiver anelado ao Espírito de Deus, não estiver atento ao que o Espírito diz, nós estragamos tudo. Nós destruímos tudo que Deus construiu. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa que destruímos. Quando o Senhor me chamou, falou assim, então é para me falar desse jeito, ele falou, é. E que estás nu. Cadê a vestimenta do guerreiro? Cadê a vestimenta do crente verdadeiro dessa igreja? Cadê? Cadê a vestimenta verdadeira, a vestimenta de guerreiro, a vestimenta do justo, a vestimenta de sabedoria, a vestimenta de fé, de coragem? Cadê? A Israel que anda hoje, anda em bloco, anda em multidão. Se Satanás consegue separar, ele destrói fácil. Fácil, fácil. Ele já infiltrou, já tem os seus infiltrados, ou então Jesus é mentiroso, né? Que no meio de nós, os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos ensinos, a falsa religião, enfim, o satanista, tem tudo no nosso meio.
tudo com joio. Nós é que temos que saber o que é o que. Nós é que temos que ter esse entendimento. Então, quando cai 1.000, 10.000, se você estiver firme nas coisas do Espírito, nas coisas espirituais, nada te atinge. Então, a igreja de Deus está passando um momento e achando que está bem demais. E não está. A Israel está caminhando achando que tomaram posse de toda a terra prometida. E não está. Estás nus. E quem está nu diante de Deus espiritualmente é aquele que não tem nada a oferecer. Está pouco se lixando. Está pouco se lixando. Não tem uma veste digna de chegar na frente do Cordeiro. Não tem uma veste digna de chegar diante do trono. Porque tem vestimenta para isso. Estou falando de vestimento espiritual, meu irmão. A natural, nós temos por obrigação de vir à casa de Deus bem arrumado. Porque nós vamos em todos os outros lugares bem arrumados. Por que na casa de Deus nós vemos de qualquer jeito? Então, para vir à casa de Deus, põe a sua melhor roupa e serve o Senhor da melhor forma possível. Isso é natural. Que dirá espiritual? Que dirá o mundo espiritual? Que dirá você ir à presença de Deus de qualquer jeito? Te faço uma pergunta. O sacerdote entrava no Santíssimo ou entrava lá para servir a Deus, para colocar os incensos, para colocar o candelabro aceso, para manter aceso, para colocar os pães da propiciação, para fazer isso tudo de qualquer jeito? Tinha uma ordenança. Eles tinham que lavar as suas vestes, tudo bem explicadinho. Eles tinham que honrar a Deus, tomar banho, lavar as suas vestes, se purificarem. Se houvesse uma ordenança para não ter nem contato com suas esposas, teriam que cumprir. E depois entrariam para trabalhar. Se fizesse alguma coisa fora do arraial, eles tinham que voltar, tomar banho, limpar tudo, lavar as suas vestes, se apresentar diante de Deus limpo. O que era para aquela época. Servir o Senhor limpo, com vestes de honra, vestes de sacerdote. Então eles cumpriam. Todos os levitas, todos se cumpriam, todos faziam. Hoje a igreja de Deus, não, nós fazemos do nosso jeito. Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Se Deus olhar o exterior, já tomamos bomba. Se Deus olhar o interior, nós estamos gordos. Estás nu. Sabe quando Adão e Eva ficou nu lá? Eles esconderam de Deus. Por que vocês estão escondidos aí? Por que... Adão, vem cá, senhor. É Deus, seu pai? Eva, seu pai? Oh, Deus, oh, Senhor, nós estamos nus. Mas quem falou que vocês estavam nus? Está vendo a vestimenta que eles tinham? Eles estavam nus fisicamente. Mas espiritualmente tinham uma vestimenta. Para quando Deus ia lá na volta do dia conversar com eles. Quando eles conheceram o bem e o mal, quando eles conheceram todos os erros, todas as falhas, quando eles entenderam tudo e aquilo pesou sobre eles, amaldiçoou todo lugar. Aí sabe aquela vestimenta espiritual que eles tinham? Foi tirada. Eles esconderam. Deus teve que fazer ali, matar animais, fazer roupa para eles. Deus teve que ali ensinar eles a fazer, que eles não sabiam fazer nada. E Deus teve que tirar do convívio dele. E Deus deu a forma e a condição de voltarmos a esse convívio, mas nós queremos continuar como essa igreja. Nós queremos ser igreja desse jeito aqui, ó, abastada, mas sem intimidade com Deus, sem comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, querido, não é falar um monte de língua, não, isso tudo faz parte, que são dons. Revelação, sonho, visão, enfim, tudo está escrito lá. Em Coríntios 12, tudo está explicadinho lá. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, que você servir a Deus em sinceridade. Servir a Deus com o coração aberto. Servir a Deus se entregando todo dia a Ele. Tanto você sentado aí como eu aqui. Senhor, não sou nada, tem misericórdia. Tira de mim aquilo que te desagrada, que teu Espírito tenha a liberdade de falar, que teu Espírito tenha a liberdade de fazer, de mover. Senhor, o que o Senhor quer? O que eles fizeram, querido, aquele primeiro casal? Esconderam, porque estavam nus. Foi interrompida a comunhão com Deus. Deus não dialogava com eles porque eles esconderam, e quando Deus os chamou, eles falaram, nós estamos nus, nós não temos nada. Mas quem falou isso? Foi a serpente, enfim, você conhece a história? Aí Deus falou assim, por causa disso eu amaldiçoo toda essa terra. Amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, porque a mulher não morre, tudo que você conhece a história, e os tirou, colocou uma espada flamejante lá, e querubins guardando aquele lugar, e esse lugar existe. Só que homem nenhum descobre, homem nenhum vai descobrir, porque Deus cegou todo mundo para não ver esse lugar. Aqui na terra. Agora, muita gente vai falar um monte de coisa.
Mas eu estou falando que Deus está mandando. Então, meu irmão, quem nós somos? Nós limpamos e mantemos as nossas vestes limpas no sangue do Cordeiro? O que é eu manter minha veste limpa? O que é eu andar sob a direção do Espírito de Deus? É eu, sabe, estar por baixo da direção de Deus, por baixo da direção do Espírito Santo. Sabe, é eu cumprir o que está em Gálatas. Abra sua Bíblia comigo lá em Gálatas, depois de 2 Coríntios. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Só esse versículo, não precisa de ler as outras coisas. Esse versículo resume todas as outras coisas. Amém? Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Então, se vivemos no Espírito, somos cristãos que vivem no Espírito, que não vivem, sabe, nossa, eu tenho esse dom maravilhoso, eu vou ganhar, eu vou fazer porque eu tenho esse dom. As pessoas estão se ufanando, porque está no coração deles uma soberba louca. Não, fulano tem dor de revelação, todo mundo vai procurar revelação. Olha o perigo que está. Pobre, cego e nu. Não, fulano tem dor de cura, todo mundo vai buscar a cura. Está pouco se lixando para o reino de Deus, está pouco se lixando para as coisas de Deus. E se falar comigo que está, é mentiroso. Sai de lá com a cura, com a maravilha, mas não sai de lá convertido, não sai de lá. E pior ainda, tem a cura para poder servir a Deus. Nunca mais serve a Deus. Vai lá buscar quando tiver outro problema. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo por baixo da direção do Espírito. É isso que Deus está falando, queridos. É isso que Deus quer trazer ao seu coração, essa vestimenta espiritual de andar com Cristo. Mantenha essa vestimenta limpa no mundo espiritual. Uma das vestimentas é a vestimenta da fé. Mantenha a sua fé no mundo espiritual. Não aconteceu nada nesse mundo natural, mas mantenha a sua fé em Deus, mantenha a sua fé em Cristo, mantenha a sua fé naquilo que Ele prometeu. Amém? Essa é uma delas, eu vou relatar sobre ela. Outra vestimenta que é relatada aqui na palavra, logo aqui na frente, em Efésios. Olha para você ver comigo, Efésios, capítulo 6, está lá na frente aí, o próximo livro aí. Efésios, capítulo 6, todos nós conhecemos a armadura de Deus. Em algumas traduções, é como andar com essa armadura, enfim, a armadura de Deus. E Efésios 6, no versículo, Efésios 6, a partir do versículo 10, relata tudo aqui, ó. Mas o versículo 10 relata assim, ó. Concluindo-se, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos, versículo 11, de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12, versículo chave. Porque nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mundo mal nas regiões celestiais. Muito bem explicado. Você tem que ter essa vestimenta, meu irmão. Você tem que ter vestimenta para cada momento do mundo espiritual. Vestimenta do guerreiro, vestimenta daquele que ora, que intercede, daquele que sabe que vai fazer para o nome de Deus ser glorificado, que vai no mundo espiritual e guerreia lá no mundo espiritual. As pessoas estão guerreando no mundo natural, as pessoas estão fazendo as coisas, campanhas e inúmeras coisas no mundo natural. Não, isso é bom, mas melhor é o mundo espiritual, quando você vai lá e guerreia, e aquilo que não tinha jeito, Deus dá jeito. E aquilo que não tem como, Deus faz acontecer. É isso que nós precisamos, de ter essa armadura, de andar com essa armadura. Quantos já esqueceu sua armadura? Quantos já perdeu peça de sua armadura? Não vamos entrar nesse detalhe, mas irmão, se você quer ser um soldado de Cristo, seja um soldado de Cristo no mundo espiritual. Seja um soldado de Cristo no mundo espiritual. Quando o Senhor te levar lá e te mostrar, você vai ficar assustado. Você consegue discernir um sonho natural de um sonho espiritual? Ou você precisa de sempre ter alguém para interpretar seu sonho? Sempre ter um José para interpretar seu sonho? Sempre ter um Daniel para interpretar seu sonho? Deus te levou lá, te mostrou lá. Deus falou individualmente com você.
Se eu estiver lá, meu irmão, eu te lembro. Falou, meu irmão, eu estava lá, mas a parte que Deus me deu foi essa, a sua é essa. Então, essa intimidade no mundo espiritual, não nas coisas naturais, meu irmão. Tem negócio que você tem como quebrar, como, sabe, ali desfazer aquela obra do inferno, fazer tudo isso. Quando você está ligado no Senhor, quando você está lá com a sua armadura guerreando lá, você percebe que é. Muitas pessoas do passado serviram ao inferno. Agora o inferno, chegou o tempo do inferno vir cobrar. Se essas pessoas não voltarem, ou se essas pessoas não aceitarem e não virem para o Senhor, vai ser trágico. A morte espiritual e a morte natural. Nós precisamos ir para esse mundo espiritual. Sabe quando no mundo natural você está com um monte de exame para fazer, um monte de médico para ir, um monte de coisa, isso é mundo natural. Mas se você tiver a vestimenta de um guerreiro no mundo espiritual, e você sabe a raiz de tudo isso lá no mundo espiritual, você guerreia, você batalha nisso, mesmo não acontecendo no físico. Mesmo não acontecendo no físico. Jó, ele batalhou onde? Ele acreditou nos que os amigos falaram? Ele batalhou. Ele batalhou onde? No céu. Ele batalhou onde? No mundo espiritual. Aí sabe aquilo que não, aos olhos comuns não tinha cura? A medicina não ia dar cura? Deus veio e fez a cura. Então a cura primeiro tem que ser no mundo espiritual. A libertação primeiro tem que ser no mundo espiritual. Eu te provo aqui, meu irmão. Eu te provo aqui, vou te provar aqui dentro da Bíblia. Aqui. Se não for no mundo espiritual, você já perdeu. No mundo natural pode ficar paliativo. Pode ficar paliativo. Como eu vou acreditar no milagre de Deus se eu não estou ligado lá em cima? Se eu não estou, sabe, buscando isso. E como que eu busco isso? Como aquele publicano? Se eu não sou como esse fariseu. Quem que sou? Eu não tenho nada disso. Mas tem misericórdia de mim. Sou pobre, pecador e preciso do Senhor. Isso é oração sincera, oração verdadeira. Não oração modelo, oração isso, oração aquilo. Não. A oração de confissão, a oração de se apresentar diante de Deus. Enfim, para cada tempo, cada momento tem sua oração. Então tem certo lugar que eu chego e as pessoas acham que eu vou resolver o problema. Tira um pastor aqui, pelo amor de Deus, vai lá, arrasta o pastor, tira do que ele está fazendo, faz qualquer coisa e traz ele aqui. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. E várias vezes Deus falou comigo assim, não. Várias pessoas vieram a mim, não. É coisa triste, irmão. É coisa triste. Esses dias agora, uma moça que trabalha, moça não, uma senhora que trabalha no banco, me mostrou umas fotos de uma moça que trabalhou lá. Eu já contei essa história aqui, na época nós estávamos lá em cima ainda, que a menina teve um problema de pulmão, dessa figurinha, tadinha, a menina pesava 30 e poucos quilos, e foi fazer uma cirurgia perigosíssima, e essa cirurgia não tem anestesia, eles dão um negócio, a pessoa dá uma desmaiada lá, e o negócio é meio natureta. Aí o último caso da anestesia, senão morre. Né? A anestesia é o último caso, porque o negócio tem que surgir um efeito sem anestesia, enfim. Aí essa menina chama Kelly, e enfim, aí essa mulher estava me mostrando, a mãe dessa menina, quando eu fui lá visitar a menina no hospital, trabalha para ela já há 9 anos, desde quando ela saiu do banco, ela passou a trabalhar para ela. E ela estava me mostrando as fotos do casamento da Kelly. Uma menina que estava lá para morrer. E eu fui impelido pelo Espírito Santo. Eu saí de lá do serviço, falei assim, liguei para os tempos que não, vou direto no hospital, que o negócio é esquisito. O diabo ainda me deu uma pernada. Eu fui no hospital que a menina estava, ela tinha sido transferida há uns 20 minutos. Para qual hospital foi transferido? Não sei. Eu falei, Senhor, e agora? O Senhor manda eu cumprir, e agora? Aonde foi parar essa criança? Aonde foi parar essa menina? Ela devia ter uns 8 anos de idade, não lembro. 7 anos, não lembro. Onde foi parar essa menina, Deus? Aparece alguém aqui para me falar. E eu fui no diretor do hospital? Não. Eu fui no chefe dos médicos lá do setor? Não. E agora? Onde foi parar? Saí na portaria do CGP, tinha um vigilante, um porteiro, falou, seu irmão, me faz um favor. Entra e saia por aqui, ambulância, tudo, é essa porta do lado aqui.
Deixa eu te falar, tinha uma menina assim, 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 Kelly, eu esqueci o nome dela todo, Kelly fulano de tal, essa menina foi transferida e eu preciso de dar um recado para essa menina e para a mãe dela. Aí ele falou, peraí, que eu anoto tudo. Pegou uma lista lá, Kelly assim, assim, falei, é. Ah, foi transferido lá para um hospital, tem uma contou, Felício Roxo. Foi transferido lá para o Felício Roxo. Beleza, só isso que eu preciso. Peguei um ônibus, me deixa lá perto, deixa. Desci no Amazonas, desci ali para baixo, cheguei lá. Olha o diabo. Se eu tivesse desistido dessa batalha espiritual, essa menina tinha morrido. Quando eu cheguei lá na portaria, dei uma entrada a menina assim, 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 ele olhou no sistema, não entrou ninguém assim, aqui não. Não entrou uma menina aqui, assim, assim, que veio do CGP? Não. Eu falei, meu pai, agora? E quando eu estava ali debatendo com ele, procure de novo para mim aí. Deus mandou vir aqui orar para essa menina. Aí ele falou assim, você perdeu a viagem. Enfureci já, né? Eu falei, não perdi não. Aí sai uma mulher. E eu falei assim, não, sua menina chama Kelly, tal, 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 tal. Aí a dona falou assim, é uma menina que chegou com um negócio no pulmão, que foi transferida com urgência. Eu falei, foi. Ah, não, ela não passou pelo sistema não, ela entrou pela outra portaria. Vem cá, você onde é que ela está? Eu já comecei a glorificar, que Deus já estava mandando. A mulher já foi lá, nunca tinha me visto na vida, já pegou o crachá, já me deu o crachá, já subi com ela, me levou lá na enfermaria que estava. Quando eu cheguei lá, nós oramos, eu vou demorar a história não. Oramos. E Deus mandou falar com essa menina assim, você vai lá, mas o Senhor é contigo. Você vai sair de lá, porque o Senhor é contigo. E você vai crescer e vai virar uma moça e uma mulher, porque o Senhor é contigo. Aí quando foi sexta-feira agora, tem anos que eu não vejo, tem praticamente 9 anos que eu não vejo a mãe, muito menos a Kelly. Esses dias eu vi o irmão dela que ele foi abrir uma conta lá. Se ele não fala que é irmão dela, também não acreditaria. Eles estão todos diferentes. Eu conheci menino pequeno, hoje está tudo homem e mulher. Aí ele falou assim, aí a mulher falou assim, que lá, a Kelly casou. Aí eu vi lá as fotos do casamento, vi foto de todo mundo. Glorifique ao Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bendito, como o Senhor é fiel, como o Senhor sabe de todas as coisas. A minha alegria, fiquei feliz que ela casou, mas a minha alegria é maior de saber que Deus cumpriu o que ele havia falado. Amém, queridos? Então é isso que eu preciso de entender com você. Use essa armadura, não deixe essa armadura de lado, não. Essa armadura faça justiça, essa armadura fale a verdade, essa armadura leva o evangelho da salvação às pessoas, essa armadura use o escudo da fé, use a fé, uma fé inabalável, uma fé, enfim, use o capacete da salvação. Satanás fala assim, você não vai ser salvo, você fala, eu vou ser em nome de Jesus. Ah, você está todo errado, mas eu vou consertando na presença de Deus, eu vou vivendo na presença de Deus. É isso, meu irmão. Outra coisa, como é que eu vou combater no mundo espiritual? Com armas de guerreiro, com espada, com mísseis, com metralhadora, com R-15, com fuzis? Não, com a espada do Espírito. Com a palavra, que é a palavra de Deus. Como que eu vou combater o maligno? Com a palavra de Deus. Quando ele diz não, a Bíblia me diz sim. Quando ele disse que não tem mais jeito, Deus falou assim, eu não falei nada, eu não dei minha resposta ainda. Então espera com paciência no Senhor. É isso que Deus está falando comigo e com você. Então, irmão, mantenha limpa as suas vestes. Como diz aqui, ó, Eclesiastes, lá no Antigo Testamento. Eclesiastes capítulo 9. Todos nós conhecemos. Eclesiastes capítulo 9. Oi? Versículo 9. Eclesiastes capítulo 9. Versículo 8. Versículo 8. Esteja sempre vestido com roupas brancas, com traje de festa, e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Então, meu irmão, o que é isso aqui no mundo espiritual? Essa roupa branca, você manter limpo diante de Deus, você manter cristalino diante de Deus, seu coração aberto diante de Deus, Deus sabendo tudo, você confessando a Deus tudo, você buscando a Deus em tudo, você buscando unção em Deus, fortalecimento em Deus, você buscando tudo. Como que eu mantenho o óleo sobre a minha cabeça? Buscando a palavra de Deus, aprendendo na palavra de Deus, me enchendo do Espírito Santo que está na palavra de Deus, permitindo esse Espírito Santo falar na minha vida, ungindo a tua cabeça com óleo santo. Todo dia Satanás
vai falar para você não ungir a sua cabeça, para você não orar, para você não buscar, porque está uma briga, uma dissensão, porque você está mal consigo mesmo, porque você está, sabe, desse jeito. Não, 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 continue orando e ungindo e buscando a presença de Deus, para que venha uma guerra espiritual e venha anjos batalhar ao seu favor. Guerrear ao seu favor. Você não precisa de ver o anjo, você precisa de saber que o anjo está guerreando. Quando nós estamos aqui, ó, tem anjo aqui guerreando, tem anjo aqui batalhando, uma briga ferrenha no mundo espiritual. Pergunta para Deus se é ou se não é. Esteja sempre vestido com roupas brancas. Algumas traduções, esteja sempre alvo as suas vestes. E não falte óleo sobre a sua cabeça. Então, meu irmão, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo da unção é o óleo do Espírito. É o enchimento do Espírito. É a comunhão pelo Espírito. Se nós somos espirituais, temos que andar sob a direção do Espírito. Se falamos que somos espirituais, temos que andar por baixo da direção do Espírito Santo. É simples de entender. Aí, se você entende isso, você mantém isso. Ou seja, o que é manter isso? Eu não permitir que o acusador me acuse o tempo inteiro e proclame o tempo inteiro porque eu não estou limpo, porque eu não estou com as minhas vestiduras limpas. Não, Senhor, só vai com você dele, ele não está orando, não está buscando, não está fazendo nada, está criticando, não está entendendo, não quer. Deus, o Espírito está falando com ele lá, ele está aceitando. Irmão, tem muito irmão dentro de casa, dentro da igreja. Satanás, os demônios estão falando com eles. Está trocando a vestidura com a vestidura do inferno, uma vestidura cabulosa. Teve um homem que ninguém podia com esse homem. Vou falar desse texto de um homem. É o homem que coisa ali. Em outro texto diz que são dois. Não sei se um foi liberto, outro não, mas eu creio que foi todos libertos. Mas um foi em especial. Então você lembra quando Jesus chegou na terra dos Gadarenos e chegou ali, e ali tinha um homem possesso de muitos espíritos malignos, e ninguém podia contra esse homem, e ele mordia, atacava, tentaram acorrentar esse homem, tentar prender esse homem rebentou as correntes, ele vivia nu, andava pelado ali nos sepulcros, e atacava todo mundo, e agredia todo mundo, e infernizava todo mundo, e o pedaço era dele, e o domínio daquele local era de Satanás. Não tinha ninguém ungido, cheio do Espírito Santo, não tinha ninguém com vestes alvas ali naquele lugar para poder repreender aquele demônio e acabar com aquilo ali e mudar a história. Mas Jesus chegou lá e Jesus repreendeu o demônio. E aí o demônio falou assim: não, mas não vem me tormentar agora, mas eu não estou sabendo de nada. Aí Jesus falou para ele assim: então como é que você chama? Meu nome é Legião. Então eram inúmeros demônios. Então o que vocês querem? Olha, tá vendo aqueles porcos ali? Deixa a gente entrar naqueles porcos, lá, ide. Não tinha muita conversa também não, né? Ide. E os porcos piraram o cabeção e foram para a ribanceira e caíram dentro do mar e afogou tudo. Uma libertação chata, né? Que trouxe briga, dissensão, contenda. Porque o povo daquela terra viu como coisa natural, como coisa social, como coisa comum. O que é isso? Nós vivíamos em paz. Tinha esses demônios que mandavam lá, mas nós vivíamos em paz. Agora o Senhor veio, expulsou esses demônios que estavam aí nesse homem, e esses demônios entrou nos nossos corpos, que era o nosso ganha-pão, que é isso, que é aquilo. Não vira um milagre, meu irmão. Tem crente que está assim. Tem crente que Deus está agindo e te tirando para você ser bênção, e você está virando maldição. Deus está te tirando de certas coisas para você ser bênção, você está virando maldição. Se Deus fizer, meu irmão, ele fechar a porta, ninguém abre. Nenhum de nós, você, ninguém. Não tem oração, não tem revelação, não tem crente poderoso, porque ele fechou e acabou. Acabou o reinado daqueles demônios ali, ponto final. Imagina as pessoas ali aterrorizadas. Muitos enterros não podiam acontecer, enterrar seu ente querido por causa desses demônios. Enfim, o que você pode conjecturar nesse texto? Aí Jesus chegou e libertou aquele homem. O que Jesus fez com aquele homem? Tirou as vestes malignas que estavam naquele homem. Ele era um terror maligno. Todo mundo tinha medo, que ele matava mesmo, rasgava com a própria unha dele. Então, qual que era a índole daquele homem? Qual que era a vestimenta daquele homem? De escândalo. Sabe a terra dos Gadarenos?
Tem uns homens lá, uns espíritos doidos, uns caras lá, que eles acabam com tudo, eles andam tudo nu, eles são tudo assim. E não vão lá conhecer não vão lá conhecer essa cidade não. Se perdia muito. Qual que era a vestimenta? A vestimenta era essa. Só de derrota, de tristeza, sabe? Só uma vestimenta de um animal. E um animal muito feroz. Marcos capítulo 5. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Vou te falar só um versículo de Marcos capítulo 5 que conta essa história. Marcos capítulo 5, versículo 15. Ninguém podia fazer nada com aqueles homens. Eu já contei aqui para você. Aí a notícia correu do que aconteceu com os porcos. Todo mundo foi lá ver. Ver o que aconteceu com os porcos, que eles morreram afogados. Ver quem que era esse tal de Jesus. Ver a sua comitiva. E ver o que aconteceu com o homem. Olha a vestimenta que Deus colocou nesse homem. Mundo espiritual, meu irmão. Isso não é mundo natural. Marcos capítulo 5, versículo 15. Então chegou muito curioso, muito crente, muita coisa. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali um homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram assustados. Qual vestimenta que eles viram? O que eles viram? Quando eles chegaram e viram Jesus e um homem sentado do lado de Jesus, um homem agressivo, perigoso, que não tomava banho, que comia, abria os túmulos lá e comia carne humana, que se rasgava todo. Se você ler o texto aqui, ele se rasgava todo com as pedras do sepulcro. Ele se cortava todo, se mutilava tudo, e quem entrasse lá ele destroçava, botava homem valente para correr. Acorrentaram ele, juntou um monte de homem, acorrentou ele, ele conseguiu sair daquilo tudo. Meu irmão, aí chega esse mesmo homem assentado, ou seja, em paz, calmo, em perfeito juízo. Ou seja, chegou a justiça, chegou a justificação na vida daquele homem. Mais um detalhe, chegou a libertação. Assentado, vestido, em perfeito juízo. Aquele homem que ficava sentado era um homem apavorado, um homem desesperado, sentado, vestido, só andava nu, a vestimenta espiritual. Ele foi revestido do Espírito Santo. Ele foi liberto para servir ao Senhor. Vestiu roupa, saiu daquele sepulcro, foi viver um convívio da sua família, ou do que restou dela, enfim, voltou a ser um cidadão, um homem de bem, enfim, o que você pode ver aí? Eles ficaram assustados. Por quê? Porque eles não eram espirituais. Tem pessoas que recebem a liberdade, recebem a unção, recebem o Espírito, muita gente fica assustada. Mas como pode acontecer isso com ele? Como pode acontecer isso com ela? Eles ficaram assustados. Como é que essa pessoa está em juízo perfeito, está calmo, tranquilo, e vestido, o homem está bem vestido? E é porque o Senhor chegou ali. Quando nós permitimos, meu irmão, e entramos no mundo espiritual e permitimos Deus fazer, Deus faz mudar a nossa história. Deus faz a unção e a graça e o favor dele sobre nós. Imagina você ser usado para isso. Para onde você chegar, numa terra maligna, aquela terra ser santa. Você pisar ali, proclamar aquela terra santa, e ela tem que te obedecer por causa do Espírito Santo que está em você, por causa da autoridade do Espírito Santo em mover naquele lugar. Eles ficaram assustados, assombrados. O que é isso? Como isso aconteceu? Porque eles não viviam o mundo espiritual. E o que eles viviam? Em dar lavagem para os seus porcos, botar eles bem gordinhos, depois ter lucro com aquilo. Isso é a vida comum. A vida comum de muitos irmãos, se eu não tiver prosperidade, a igreja não presta, ninguém presta nada. Se eu não tiver isso, se eu não tiver cura, se eu não tiver isso, enfim, você pode projetar um monte de coisa aí. Não faço nada, Deus volta o meu trabalho, volta, é igual aos porcos. Só vive em função disso, só vive em função daquilo, só vive em função daquilo outro, não vive em função das coisas de Deus em primeiro lugar, para que as outras coisas venham automaticamente e fiquem na sua vida. Quando portas se fecharem, vai ser muitas, vai ser para conserto. Para conserto. Aí as pessoas, muita gente vai ficar desempregada. Mas você esqueceu de olhar quantos
comer e beber às nossas custas sem fazer nada lá. Chegou o conserto para o Brasil, simplesmente isso. A quem honra, honra. A quem justiça, justiça. É assim que vai ser. É assim que vai ser. E muitas vezes nós cristãos não entendemos isso. Um monte de gente. Você viu o que o INSS fez? O INSS é ruim, né? Não, irmão. Se todo mundo estivesse fazendo a sua parte direitinho, o INSS é um dos melhores sistemas. Mas por que está ferido, está podre? Você viu quanto? Sabe lá no banco? Só na nossa agência foi 8 que voltaram a trabalhar, Flávio. Está chegando lá só velho lá de 60 anos, 50 anos, 55 anos. E é o tempo de estar parando, está voltando a trabalhar. Sabe por causa de quê? Estava encostado por causa de ler, por causa de não sei o quê. E nos exames foi provado. E outros teve sindicância. E viram que estavam trabalhando em outros empregos. E recebendo auxílio doença, recebendo aposentadoria de doente. O INSS veio, cortou, está todo mundo trabalhando. Todo mundo, por que você voltou? Eu achei que era outra coisa, né? Por causa desse negócio de banco do Estado e banco particular comprou. Não, porque eu tinha lei e tudo, e a lei agora na prova, e agora do exame do perício do INSS eu tomei bomba. Voltou todo mundo. Agora, quantos anos ficaram nas costas comendo? Sem ter problema algum. Quantos receberam cura, sinais, prodígios, maravilhas, cristãos, em vez de ir lá e falar assim, não, eu não quero mais o meu INSS, não, eu quero voltar a trabalhar porque eu estou curado no nome de Jesus. Tem coragem de fazer isso? Não, crente. Não teve coragem. Quem falou isso comigo foi Deus. Eu tenho um monte de crente que fez isso aí, servo. Eu os curei, para que meu nome fosse glorificado, para que eles tivessem aliança comigo. Sabe o que eles fizeram? Continuaram recebendo seus dinheirinhos. Está vendo o perigo? Então, meu irmão, se ligue no dom da graça. Busque o Senhor incessantemente, busque as coisas de Deus e mantenha branca as suas vestes, mantenha alva as suas vestes, mantenha isso, lave as suas vestes, se esforce para isso. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Aí, Deus é ruim? Aí, os poderosos, aqueles que são usados por Deus é ruim? Aí, não, é simplesmente o seguinte, se você não tem nada contra você, não tem nada contra te acusar, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar, simplesmente isso. Simplesmente isso. Aí está todo mundo assustado, apavorado. Mas se tivesse feito as coisas certas, ninguém estava assustado e apavorado. Está todo mundo seguindo suas vidas bacana. Um dos países mais ricos do mundo é o Brasil. A maior riqueza está aqui no Brasil. E nós mesmos não cuidamos dela. Deixamos gente de fora cuidar. Nós temos que vigiar, irmão. Nós temos que vigiar. E vigiar como? Ligado lá no céu. E orar, interceder. Em todo momento está colocando a presença de Deus. Em todo momento está colocando, proclamando isso na presença de Deus. Apocalipse capítulo 3. Olha como Deus observa e vê as coisas. Aqui já é a carta a outra igreja. Já é a carta a outra cidade, a outro povo. É a igreja de Sardes. E aqui na igreja de Sardes, o Espírito Santo observou uma coisa. E aqui na igreja, você pode dizer assim, na igreja você, na igreja cada um de nós, que é individual, a igreja somos nós. Quem pastoreia a nossa vida é nós mesmos. Quem coordena o pastor das nossas vidas é o Espírito Santo. Você é pastor da sua vida. Você cuida de você e do seu rebanho. Não é outro que tem que cuidar, não. Aí você põe para o outro cuidar. Não é você é pastor. E aqui, quando chega a carta, aqui, vinha uma maravilha, vinha uma bênção. Quando chega no versículo 4. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, daquele povaréu todo. Algumas que não contaminaram as suas vestes. Eles caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Versículo 5, só a parte A. Assim, ao vencedor, andará trajado com vestes brancas. O resto não precisa de ler não, porque o resto de modo algum, eu quero focar nisso aqui. A igreja começou a sair do seu original. A igreja começou, por causa de alguns, a se perder. Mas o Espírito de Deus, que veio avisar essa igreja, o Espírito de
de Deus que veio falar com esse povo, o Espírito de Deus que fala hoje que essa nação caminha na terra, que diz que é povo de Deus, Israel de Deus, em todos nós que estamos incluídos nisso. Contudo, tens em Sardes alguns que não contaminaram as suas vestes. Então, meu irmão, contaminou todo mundo? Mentira. Se você não quiser contaminar as suas vestes, manter as suas vestes na presença de Deus, orando, qual a marca que tem que ter nas suas vestes? O sangue do Cordeiro. Está ali. Quando Satanás vê, nossa, está alvo. Olha para você ver, o sangue de Cristo está na vida daquela igreja, está na vida daquela pessoa, está na vida daquela família. Ele não tem como ali debater, meu irmão. Ele foge. Mas ele não viu, ele viu outras coisas. Aqui o Espírito de Deus viu dentro de uma igreja, dentro de um povo, dentro de uma nação, aqueles que não contaminaram as suas vestes. Alguns, é muito pouco, né? Algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Esses que não contaminaram. Então muita gente quer andar lá no céu, quer ter casa, quer ter mansão, quer andar em rua de ouro, quer ter isso, quer ter aquilo, quer ter vida eterna, quer ser como um anjo no céu, enfim, quer servir a Deus. Mas aqui, os que não contaminaram, esses caminharão comigo, vestidos de branco, pois são dignos, foram dignos. Então seja digno, meu irmão, de entrar no reino dos céus. Seja digno, servindo Deus no mundo espiritual, usando as armas espirituais, buscando, proclamando, colocando, esperando, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo perdão a Deus, pedindo proteção de Deus, pedindo direção de Deus, enfim, é você e Deus. Eu só estou passando alguma coisinha do Espírito de Deus para você. Esses são dignos, por isso que vão caminhar com o Senhor. Vou apertar mais esses dignos um tiquinho. Esses foram os que não contaminaram. Não aceitaram suborno, não aceitaram focatrua, não erraram, procuraram, sabe, com toda acusação servir a Deus, honrar a Deus. Não importou com o que o outro falava. Lá vai um ladrão, lá vai isso, lá vai aquilo. Esses dias passou um aqui, gritou lá de fora: pastor ladrão! Nunca vi um drogado, um louco. Eu falei assim: tem misericórdia da vida dele. Porque pode chegar ali e ter um anjo esperando ele e ser ceifado. Tem misericórdia que ele reconheça e conheça o Senhor como o Senhor Salvador, senão o fim dele vai ser triste. Droga mata, irmão. Eles não acreditam. Então, sabe aqueles que se esforçam, aqueles que lutam, aqueles que buscam, andarão com o Senhor, porque são dignos, caminharão com o Senhor, porque são dignos. Então, meu irmão, eu e você, seja digno de andar com o Senhor. Eu e você, seja digno de servir o Senhor nesse ministério que Ele nos entregou, o ministério de orar, enfim, cada um naquilo que o Senhor chamou. Deus os viu ali. Deus mudou a história daquelas pessoas, porque eram dignas. Porque Deus viu ali aquelas pessoas se esforçando para que houvesse mudança. Muitos perderam, muitos passaram, muitos foram desconsiderados. Talvez por essa igreja, pela Laodiceia, por tantas outras igrejas, porque não tinha uma posição social bacana, né? Não tinha uma posição social bacana. Então, sabe a revelação dessas pessoas? Não valeu de nada. Sabe o que essas pessoas fizeram para Deus ali, para eles ali, terrenamente falando, não valeu de nada. Talvez as suas vestes eram simples, naturalmente dizendo. Era a melhor roupa que tinha, mas ainda era simples pelo nível das igrejas. Era simples demais. Pessoas que batalharam e lutaram. Muitas dessas pessoas foram mortas. Muitas dessas pessoas foram levadas pelo Senhor porque não eram dignas dessa terra, mas eram dignas de andar com Ele. Olha para você ver um negócio interessante. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Versículo 9. Aqui se dá aquele momento de que vão se abrindo os selos. E aqui chega no quinto selo. E o quinto selo é aberto. E o que se vê quando o quinto selo foi aberto? Vê todos esses irmãos que são dignos. Vê todos esses irmãos que morreram por amor à palavra. Vê todos esses irmãos que não foram reconhecidos dentro de igrejas poderosas, não foram reconhecidos nos seus ministérios de amor, de misericórdia, de ajuda. Não foram reconhecidos, mas foram reconhecidos por Deus. Aqui eles aparecem aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo,
contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Isso é muito forte. Versículo 10. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperará para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhe orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que com eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Então muitos vão servir o Senhor e vão ter as mesmas coisas, e vão somar a esses. Eles estavam ali ansiosos para, estar com o Senhor, para viver a vida, a plenitude de vida eterna, e eles falavam assim: Senhor, por que demora tanto? Nós estamos aqui aguardando, e nós já cumprimos nossa parte, tudo. E Deus falou assim: não, calma, vou fazer o seguinte, para trazer um alento para vocês, coloca essas vestes, vocês vão receber outras vestes muito mais maravilhosas do que essa. Isso é simbólico, irmão. Quando está falando aqui das vestes, é tudo espiritual. Na realidade, eu e você não sabemos que roupa nós vamos usar no céu. Tem gente que acha que é igual do anjinho, né? Tudo de branco. Não sei. Isso é simbólico. Eu não sei que roupa eu vou ter lá no céu. Não sei. Irmão, não cogite tudo isso não, que você vai para o inferno. Tem muita gente estudou, já sabe até a roupa que vai usar lá. Misericórdia. Então aqui, olha, veste essas vestes brancas e aguarda mais um pouquinho, que tem outros que estão em lugares remotos, que estão em lugares obscuros, estão em lugares perigosos, me servindo. E eles vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com vocês. Eles vão ser mortos por causa do testemunho da palavra. Olha, mas é muito pesado isso aqui, meu irmão. Por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Por causa do testemunho deles em não negar Cristo na posição que eles estavam, eles foram mortos. O caso de João Batista, o caso de Estevão, de muitos outros. Aguarda mais um tiquinho. Fica com essas vestes brancas. Ou seja, descanso, paz, refrigério, representação de veste branca, paz, sossega. Porque quando esses irmãos completaram o ministério deles, vai estar com vocês. E aí sim, vocês todos vão contemplar todas as maravilhas, todos vocês vão ver Deus como Ele é, todos vocês vão andar com a vestidura que Deus colocar, vão andar com o nome que Deus colocar para vocês. Amém? Glória a Deus. Então, meu irmão, entenda isso. Olha o privilégio que nós temos de levar o Evangelho e dar o testemunho e fazer isso tudo e não sofrer como esses aqui. Porque tem muitos irmãos nossos que receberam uma ordem de Deus para acontecer isso, para pregar o Evangelho e glorificar o nome do Senhor. E eles estão indo, eles estão fazendo. Por isso, tem que ser muito de Deus, meu irmão. Você cumprir a vontade de Deus, tem que ser muito de Deus, para que não haja uma tristeza, para que não haja uma dor, para que não haja uma falta de entendimento espiritual e você não saber o que aconteceu. E aí a próxima geração, que vem da sua geração, não seguir o Deus eterno por causa dessas coisas. Temos que entender tudo isso. Buscar e colocar tudo isso diante de Deus. Então aqui, foi refrigerado a vida deles. Então nós, meu irmão, nós estamos sendo refrigerados por Deus nesse Brasil há anos. Nós estamos sendo cuidados por Deus há anos. E muitos de nós não chegou a esse ponto aqui. E reclama. E tem um motivo, e tem uma desculpa para tudo, e tem um motivo para tudo, pela sua falta de fé, pela sua, pela sua tristeza, pela sua, por inúmeras coisas que as pessoas estão carregando que os distanciam de Deus. Quer seja doença física, quer seja doença espiritual, emocional, enfim. Então, meu irmão, para a gente finalizar, honra o seu Deus, honra o seu Senhor, mantenha a sua fé. Mantenha a sua fé em meio à tribulação. Mantenha a sua fé em meio a uma aflição intensa. Mantenha a sua fé, meu irmão. Sabe aqueles ali na grande tribulação, um pouquinho ali, quando eles foram tão afrontados ali em poucos dias, e eles manteram a sua fé e o Senhor os resgatou. Foi a vinda do Senhor definitiva e ponto final. Daí para frente,
é só problema, daí para frente tem as outras histórias, tem as outras ordenanças. Reinaremos com o Senhor, enfim, que você conhece. Mas eu quero focar com você, aqueles ali ó, que na tribulação venceram, que na tribulação honraram o Senhor, que na tribulação buscaram força no Senhor, esses estão com Deus. Esses estarão com Deus. Quer ver aqui em Apocalipse capítulo 7, logo depois aí, ó. Versículo 13. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Olha para você ver como a gente sela, como a gente encerra essa obra do Espírito de Deus para o nosso dia de hoje, para o que Deus quer fazer nas nossas vidas. Apocalipse capítulo 7, versículo 13. Então um dos anciões me indagou. Indagou João, que estava lá no céu vendo tudo, amém? Então um dos anciões me indagou: quem são esses e de onde vieram todos esses que estão vestidos de túnicas brancas? Olha para você ver, esses já vieram vestidos de túnica branca, já vieram preparados, já vieram prontos. Versículo 14. Então lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele me afirmou: estes são os que viveram, esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, esse texto implica cada um de nós. Tem momentos difíceis, tem momentos de tribulação, de angústia, de uma angústia intensa que parece que não vai acabar. Sabe quando você acha que você vai estar ali, ter um refrigério, já vem problema? Vença isso. Vença isso, meu irmão. Vença isso, minha irmã. Sabe por causa de quê? Porque logo depois vai vir um tempo de refrigério ainda nessa terra. De você comer o melhor dessa terra. De eles pelejar contra você, não vai acontecer nada, porque você passou pela tribulação. Amém? Está dando para entender isso? Eu quero que isso fique gravado. Toda essa pregação fique gravada no seu coração. Mas isso aqui fique gravado no seu coração. Estes são os que vieram da grande tribulação. De problemas, dificuldades, enfim, coisas assustadoras. Fome, peste. Não tiveram onde recostar a cabeça. O sol queimando a moringa deles. Enfim, tudo aqui que nós lemos aqui, ó. Mas eles conseguiram vencer isso tudo. Eles conseguiram ultrapassar tudo isso. Satanás nos venceu porque eles conseguiram, sabe, eles passaram por aquilo. Eu não sei a tribulação, o que você está passando, mas Deus sabe. Vença isso para que você chegue lá já de túnica, que você saia lá na frente, todo arrumado, belo, todo mundo. Mas o que é isso? De onde que estão vindo esses aí? Eu não conheço esses aí. Não, esses aí foram que venceram a grande tribulação, esses aí que venceram as tribulações da vida, esses aí que venceram todas as coisas, esses aí venceram até a morte, esses aí venceram, e esses aí lavaram as suas vestiduras e mantiveram elas brancas no sangue do Cordeiro. Nossa Deus! Por isso eles estão perante Deus. Por isso que quando a gente vai em Eclesiastes, vê os tempos lá, querido, tem um tempo de batalha, de guerra, mas tem um tempo de paz. Tem um tempo de dor, de sofrimento, mas tem um tempo de refrigério. Sabe quando Deus entregar para mim, para você, o tempo de refrigério? Viva ele. Viva esse tempo de refrigério, esse tempo de paz, esse tempo de, sabe, não sei o que Deus vai fazer, que é para a vida de cada um. Se for natural, viva o natural. Se for espiritual, viva o espiritual. Eu fiquei pensando isso, num bom tempo. Eu fiquei pensando no Jeremias, que chorou perante uma porta de Jerusalém e que fez inúmeras coisas, e depois ele teve que ir para uma caverna e ficar escondido. Deus mandou, ele teve que sair da cidade e falou assim: vai para a caverna e não fala mais nada, só escreve, só relata. Imagina a ânsia daquele homem
como um profeta de Deus, proclamar as coisas de Deus. Depois ele foi forçado a ir para o Egito, em um lugar que ele não conhecia. Lá não era um lugar que tinha que pregar, que ele foi chamado para pregar para o povo de Israel, para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá. Coisa triste. Então ele ficou calado. Mas ele venceu. Ele venceu. Nenhuma das suas palavras que Deus usou a vida dele voltaram atrás. Não voltaram sem resposta. Todos tiveram resposta. Cativeiro é cativeiro, bênção é bênção, e fim de papo, e todas. Deus guardou todos aqueles que, lá igual a igreja de Sardes, que não contaminaram, aqueles alguns que entrou para dentro da Babilônia e não contaminou com as coisas de Babilônia, com a idolatria, com a feitiçaria, a macumbaria, o misticismo, a loucura, a prostituição. Seja isso, meu irmão. Vença a grande tribulação. Vença as dificuldades, vença isso tudo, orando, buscando o Senhor, pedindo perdão, pedindo conserto, pedindo misericórdia. Não desanima não, meu irmão. Meu louvor, pode vir aqui. Eu quero fechar com o louvor aqui em cima, a última mensagem, amém? Amém, irmãos? Amém. Acho que meu microfone parou não, né? Está dando para ouvir? Ah, que susto. Apocalipse capítulo 16. O Apocalipse não é tão ruim isso não, é, Cabral? É bom, né? Apocalipse é bom, né, Malaca? Apocalipse 16. Escute essa para você adorar o Senhor, engrandecer o Senhor e ir em paz para a sua casa. Ir abençoado para a sua casa. Que eu entendo que toda essa palavra que Deus falou comigo, com você, é para nos abençoar. Vença as dificuldades. Vença as terríveis dificuldades. Vença. Vença. Espere em Deus, aguarde no Senhor e vença. Porque logo depois vem o refrigério. Logo depois vem a bonança. Logo depois vem a tranquilidade. Logo depois vem a paz. A paz que excede todo conhecimento, todo entendimento, todas as coisas. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Escuta essa, Flávio. Carlão, escuta essa. Eis que veio como veio o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva as suas vestes preparadas. Pois assim não terá de correr nu e ter suas vergonhas expostas ao público. Se viu de chacota, de gozação, de crítica, lá serviu a Deus e tudo, agora não tem nada, vive na miséria, está na sarjeta, debaixo da ponte, não presta para nada. Proclamava Deus, falava de Deus, o presente de Deus para ele, está nu, não tem nada. Nós que não servimos esse Deus temos tudo. E tem muito crente que bandeou para esse negócio. Foi ser maçom, foi ser espírita, foi ser não sei o que, foi ser um monte de coisa. Escuta essa, ó. Eis que venho como vem um assaltante. Ou seja, ele não avisa que está chegando. Isso é só só para você entender o que Jesus está falando aqui, ó. Ele vem numa hora que ninguém está esperando. Ele vem de repente. Ele vem de surpresa. Surpresa para aqueles que não vigiam. Então, para mim e para você, feliz é eu e você, todos que servem ao Senhor nessa terra. Felizes todos aqueles que mantêm alerta. Então fique alerta, meu irmão. Como? Ligado no mundo espiritual. E conserva as suas vestes preparadas. Sempre anda com as suas vestes. Sempre anda. Você está com a veste de soldado, de guerreiro? Quando o Senhor vier, você já está com outra peça de roupa que você vai subir com ela, linda, maravilhosa. Sempre mantenha limpa as suas vestes. Sempre mantenha o seu coração limpo, a sua mente limpa, a sua vida limpa. Procurando servir a Deus, procurando servir o Senhor. Tem os momentos de queda, tem um momento de dificuldade? Sim. Mas vá ao Senhor, peça perdão. E não abandone essas roupas, não. Fique com elas. Fique com você, mantenha junto de você, preparadas. Preparadas, fique com elas preparadas. Conserve as suas vestes preparadas. Você não tem que sair, perder a bênção e ainda ser motivo de crítica de todo mundo, de acusação de todo mundo. Mantenha as suas vestes preparadas. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.